E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos estudando o verbo irregular por. Lembrando que o verbo por vem do verbo poer, forma antiga, e ele faz parte da segunda conjugação, pessoal. Ou seja, que aquela conjugação terminada com que os verbos terminam em er, tá? Bom, algumas características deste verbo, pessoal. Ele é um verbo extremamente irregular. Então, todas as formas de conjugação serão irregulares, pois apresenta várias alterações no seu radical quando é conjugado. Então, se eu tenho o por, eu teria o radical p, entre aspas. Então, ficaria eu ponho, eu punha, se eu pusesse. Percebe que todos os radicais mudaram. Eu tenho PON, eu tenho PU, eu tenho PUS. Então o radical ele apresenta várias alterações. Bom, ele é acentuado na sua forma infinitiva, ou seja, ele possui este acento circunflexo. Mas os verbos derivados não são. Como assim, professor? O verbo compor é uma derivação do verbo por. O verbo dispor também, o verbo depor, repor e por aí vai. Essas derivações não são acentuadas. Só o verbo por que eu coloco o acento. Por que existe esse acento, professor? Para dar uma diferença da preposição por. Exemplo, é para pôr, ou seja, é para colocar por cima. Então ele vem antes aqui da palavrinha cima. Perceberam? Verbo, preposição. Duas coisas diferentes. O verbo sempre vai ter o acento. Bom, o verbo pôr apresenta como gerúndio o pondo, ou seja, quando a ação está acontecendo. Eu estou pondo um fim nessa história. Agora, o particípio está relacionado sempre ao passado, que é aquele ado, ido, né? Se eu tivesse ido embora, blá blá blá. Aqui, pessoal, como ele é irregular, ele não vai terminar em ado ou ido, tá? Ele vai terminar sempre nessa forma posto, sempre vai ser essa forma. Um exemplo nessa forma, pessoal: rei morto, rei posto, tá? E o infinitivo é aquela forma que tem as conjugações ar, e ir. E ele fica com por mesmo, né? Por com acento. Agora, pessoal, tem a tabelinha que vocês têm que estudar da conjugação no modo indicativo nos tempos principais que esse verbo aparece. Então é o presente, pretérito imperfeito, perfeito, mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Perceba que o asterisco aqui, pessoal, a estrela em vermelho, está em todas as formas. Por quê, pessoal? Porque este verbo é extremamente irregular. Você não consegue utilizar um outro verbo como modelo para conjugação. Então aqui, pessoal, é estudo. Tem que estudar as formas do verbo. Então no presente ficaria eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Perceberam que não manteve o radical? Tem o pom com N, depois o pom com M, depois o poe, o sinal aqui de tio. Pretérito imperfeito. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Pretérito perfeito. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Pretérito mais perfeito. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. Futuro do presente. Eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Aqui é importante, pessoal, não confundir com o substantivo porão, que é geralmente o lugar que a gente guarda várias coisas, né? Dentro da parte da casa. Toda casa tem, ou nem toda casa, né? Mas grande parte das casas tem um porão, junto com a garagem, por aí vai.
E o futuro do pretérito fica eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis e eles poriam, tá? Agora, no modo subjuntivo, ou seja, se você não tem a certeza que a ação vai acontecer, pessoal, como que fica no presente? Que eu ponho, tu pões, ele põe, nós ponhamos, vós ponhais, eles ponham. No perfeito, se eu pusesse, tu pusesse, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. E no futuro, lembra sempre o quando, tá? Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem, tá? Esse é o modo subjuntivo. E o modo imperativo, que é aquele que dá a ordem, pessoal. Como que ficaria? Põe tu. Lembra que o eu não existe, eu não posso dar ordem para mim mesmo. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. E o negativo? Não ponhas tu, não ponhas você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês, tá? E o infinitivo pessoal, por enquanto nós não vamos estudar, tá? Bom, agora, pessoal, gostaria que vocês pegassem a apostila e abrissem na página 68 para a realização das atividades, tá? Então, lá no exercício número 1, nós temos complete os espaços com pretérito perfeito do verbo por. Então, se a gente for aqui na tabelinha, nós temos aqui o pretérito perfeito. Então, vai ser todas essas formas, tá? Então, o primeiro, eu, a matéria em dia, mas eles não, ponto. Então, eu tenho que procurar o eu e o ele, né? Como que ficaria, pessoal? Eu pus a matéria em dia, mas ele não pôs. Se a gente voltar lá na nossa tabela, percebe? Eu pus a matéria em dia, mas ele não pôs. Exercício número B, não, né? Letra B. Nós, a matéria em dia, mas eles não. E aí, pessoal, como que fica? Nós pusemos a matéria em dia, mas eles não puseram. E a letra C, tu, a matéria em dia. Como que ficaria? Tu puseste a matéria em dia. Então, se a gente voltar lá na nossa tabela, a gente percebe o pus, puseste, pus, pusemos, pusestes e puseram. Tá? Todas as respostas estão aqui. Agora, exercício número 4. Escreva V quando a palavra porão for verbo, que é aquela ideia que eu dei, né? E o S quando for substantivo, que é aquele lugar que a gente guarda as coisas, em uma casa, né? Geralmente o substantivo está acompanhado de um artigo, o ou um, né? Por ser um substantivo masculino. Letra A. Disseram que porão dinheiro necessário ao negócio. E aí, pessoal, esse porão é a ação de pôr ou é o lugar? Nesse caso é o verbo, né? É a ação. Letra B. Disseram que o dinheiro estava no porão. Onde estava o dinheiro, pessoal? No porão. Aí é o lugar, né? Então é o substantivo. Letra C. A casa é ótima e tem um porão imenso. Mesma coisa. A casa é ótima e tem o que nessa casa? Um porão. É o substantivo. Letra D. Eles porão a casa em ordem. E aí, o que eles vão fazer, pessoal? Eles vão pôr a casa em ordem, né? Então é o verbo. Letra E. O porão está empoeirado. E aí, pessoal, é o verbo ou é o substantivo? Quem está empoeirado aí? É o porão, né? É o lugar. Então é o substantivo. E o último exercício de hoje, pessoal, número 6. Complete os espaços com a forma nominal, que aí vai entrar o gerúndio, o particípio e o infinitivo, tá? Do verbo pôr. Então são 3 frases aí que a gente tem que colocar. Não posso ir agora porque estou o quarto em ordem. Opa, o que eu estou fazendo? Quando você está realizando a ação, você está conjugando o verbo no... Conjugando não, você tem a forma nominal do verbo no gerúndio, né? E o gerúndio do verbo pôr seria o pondo. Não posso ir agora porque estou pondo o quarto em ordem. Estou fazendo a ação de limpar o quarto. Letra B. Eu vou ordem este lugar agora mesmo. E aí, pessoal? Aí é o verbo no infinitivo. Eu vou
por ordem neste lugar agora mesmo. Então copia o verbo como ele é, sem conjugá-lo. E a letra C, já foi um novo portão com mais segurança. E aí aconteceu alguma coisa aí, né? Que colocaram aí que tem mais segurança. Um novo portão. E como ficaria no particípio o verbo por, já foi posto um novo portão com mais segurança. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. A tarefa para o dia 20/5, pessoal, são os exercícios 2, 3 e 5 da página 68. Coxinha grossa, tá? Bom, espero que vocês tenham bons estudos e a gente se encontra numa próxima, pessoal. Até semana que vem.